uma das coisas que eu acho muito legal é que eles conseguem medir em tempo real o nível de engajamento das pessoas. Então, muitas vezes, por exemplo, você mudou de faixa. Cara, é difícil de você medir, tem que ser no olho a olho, o seu professor tem que perceber, às vezes você tem que falar, tem que se expressar. Mas no jogo, ele colocou lá um sistema de faixa digital. Você mudou de faixa, boom, na mesma hora ele já consegue medir que o seu tempo de jogo aumentou. Você começou a se esforçar mais. Você agora começou a trazer mais amigos para o rolê. Você compartilhou aquilo com alguém. No meio digital. E aí, tudo isso registrado, cara, em tempo real. Então, isso aqui ajuda eles a perceber que tal técnica teve um efeito muito poderoso no ponto de vista de levar o pessoal na direção que eles querem e avançar, assim, avançar o que o pessoal antes demorava décadas para avançar, os caras passaram a avançar em dias, né? Salve, salve, turma. Estamos aqui mais um dia, né? Hoje o Augusto não tá aqui para fazer essa brincadeira. Estamos como BWAcast, né? Então e hoje a gente vai falar de um tema que eu tava ansioso, tá? Pra gravar. Já gravei muitos podcasts aqui no BWA. Mas esse tema me pega ali, porque eu falo, caraca, se eu não tivesse entrado na contabilidade, eu tinha ido pra trabalhar com gente, que eu gosto mais de gente do que de negócios. Então, primeiro apresentar, né, nossos convidados aqui. Hoje a gente está com o Ricardo, né? O Ricardo, ele é da Phonify, né? É uma empresa de gamificação, né? Se apresenta um pouquinho pra gente, de onde que você veio, tá? Estamos também com o Saulo. O Saulo vai se apresentar também, mas eu acho que nem precisa se apresentar tanto, né? O Saulo tá com a gente aqui já faz algum tempo. Mas se apresenta primeiro pra gente, de onde é que você veio. A idade dele aqui impressionou um pouco a gente, né? É melhor nem falar, senão vai humilhar a gente. Vai humilhar a gente. Acho que a gamificação fez muito bem para ele. Primeiramente, eu quero agradecer, né, o convite, por estar participando do podcast de vocês. Eu sou aqui de Brasília, meus pais são mineiros, sou casado, tenho uma filha linda, uma esposa maravilhosa. Nossa, videomaker hoje aqui também. Nossa, videomaker hoje aqui. Tive uma influência muito grande para entrar na área de empreendedorismo, junto, enfim, observando os trabalhos do meu pai há muito tempo atrás. Ele tinha uma indústria de móveis em Unai, aqui perto de Brasília, e aí fiquei muito animado, assim, eu olhava toda aquela movimentação, queria ser empresário também, e acabei, alguns anos atrás, empreendendo na área de tecnologia e um pouquinho depois comecei a empreender também na área de gamificação. Ele tem 44 anos, tá, gente? Não se assusta. Acho que ele tá fazendo muita aplicação aí. Tá em dia. Se apresenta também, Saulo, novamente. O Saulo hoje, ele é da Miquiles Advocacia, porém hoje nós estamos aqui para falar um pouco da nossa parceria também, né, do High Circle, onde a gente conseguiu se encontrar e a ideia é essa, né, juntar gente boa. Show. Chamo Saulo Miquiles, eu sou economista, advogado, empreendedor, investidor. Modelo de cabelos brancos e de como envelhecer, né? Porque o cara tem 45, 44 e parece que ele tem 20 anos a menos que eu. Mas sou um empreendedor por natureza, um apaixonado por empreendedorismo e nossa parceria vem por conta disso, né? Dessa conexão de empreendedorismo. E hoje eu estou aqui representando mais um braço das minhas atividades, que é o High Circle Hub, que nada mais é do que um hub de empreendedores experts em diversas áreas. Então estou eu lá, o Ricardo, o Leandro, o Ricardo Hessel, o André Freud, que são pessoas que se juntaram para conectar suas expertises em um hub e transbordar essas expertises, fazendo com que outros empreendedores se tornem um ativo mais valioso. Então, basicamente, o hub é uma conexão de experts que trazem outros experts, como vocês da BWA, para transbordar um conhecimento e fazer com que essas pessoas no CPF se tornem ativos mais valiosos e isso transborde para o CNPJ delas. Então, a gente tem lá, por exemplo, eu que sou um cara
advogado, consultor de empresas, etc. E tem um cara super especialista mundial, não é Brasil, é mundial e é sem exagero, em gamificação. Então você vê que são duas coisas que aparentemente não tem nada a ver ou tem uma conexão muito distante, mas que para um empreendedor que faz parte do Hub tem tudo a ver. Show de bola. Agora vamos falar da gamificação, né? Quando a gente fala de gamificação, a gente já espera, por exemplo, eu sou mais voltado para a área comercial, a gente espera aquela gamificação para a área comercial, que, acredito eu, né, deve ser mais fácil de você metrificar, por causa que envolve diretamente dinheiro, valor. Então é fácil você metrificar essa questão. Então, vamos começar do início, né? O que é gamificação? É um processo para engajar pessoas a fazer alguma coisa. Por que tem esse nome? Porque a gente acaba utilizando muitas das técnicas que a gente vê no mundo dos jogos para realizar esse processo de engajamento. Então, poxa, eu quero engajar uma equipe comercial. Vamos usar aqui um esquema de toda vez que a pessoa fizer uma venda, ela ganha pontos. Quando ela ganhar esses pontos, eu vou usar para poder montar um ranking dos melhores vendedores. Então, assim, ponto, ranking, são técnicas que a gente usa para levar os vendedores a querer vender mais, né? A incentivar esse comportamento. E nesse processo a gente está aplicando essas técnicas que a gente vê muito nos jogos, né? Então, isso é gamificação. O que eu acho interessante, Rafa, é que gamificação, todo mundo faz alguma coisa de gamificação, às vezes sem saber. E parece muito superficial, como por exemplo, várias empresas a gente vê aí, o cara vende e toca um sininho, alguma coisa assim. Só que isso tem uma profundidade de neurociência, de neuroquímica, de dopamina, que ele explica muito bem, que é sensacional. Que resulta na gamificação, entendeu? Então tem uma razão pro cara bater lá o sininho e todo mundo ficar animado. Eu tava falando sobre isso, eu dei até uma ideia, né? Que a gente é nacional e tal, então a gente não é todos os comerciais ligados ali, né? Então a gente perde um pouco dessa questão de bater o sino. Às vezes a gente bate o sino naquela venda que a gente faz ali, e a gente tá perdendo essa energia. O efeito, né? O efeito que tá tendo todo dia, entendeu? Todo dia tá fechando contrato. Então, isso é muito importante. Mas uma coisa que eu vou puxar muito para esse lado, tá? Porque é uma briga muito constante das empresas, né? Hoje eu tô representando aqui uma empresa, tô fazendo consultoria também, né? Boa. Que é a questão do, cara, como que eu vou gamificar a parte operacional, né? Aí que tá o segredo, né? Porque, por exemplo, muito bonito eu falar que eu vou colocar 400 clientes pra dentro em janeiro. O comercial vai amar, né? O comercial tá pulando, tá feliz pra caramba. E o cara que vai receber essas empresas, né? Como é que eu vou deixar essa galera feliz também? Como é que eu vou gamificar e metrificar isso? Aí você já quer o planejamento pronto. Não quero planejamento, eu quero... Eu acho que você está certíssimo de fazer essa consultoria aqui. Isso daqui não é um podcast, é uma consultoria que você está pegando. Porque, cara, é muito difícil contratar a empresa dele. Tem banco aí que está na fila para contratar ele e não consegue, tem fila de espera porque ele é muito especializado. E, cara, não é todo mundo que consegue fazer isso. Então, aproveita. Eu tô aproveitando. Então, o processo de gamificação, ele começa definindo bem, né? O que você quer conseguir com a gamificação. Então, você já está falando, olha, poxa, eu quero melhorar o meu resultado, o meu operacional, quero melhorar a produtividade aqui dentro da empresa, quero aumentar as minhas vendas. Então, quais são os objetivos que você quer atingir com isso? Quem são os jogadores? A gente considera, né, as pessoas que interagem com a gamificação, a gente chama sempre de jogadores. Dependendo do negócio, você chama de usuário, chama de cliente, chama de funcionário. Então, quem são as pessoas que você quer engajar? Essas pessoas vão ser aquelas que, ao atuarem, vão te ajudar a trazer aquele resultado. Depois disso, a gente precisa saber o que você quer incentivar em termos de comportamento. Aí eu pergunto para você, o que você quer que eles façam? Quem é que você vai engajar? Você vai engajar o seu funcionário de venda, o seu funcionário da área de operação? Ou talvez você queira engajar o seu cliente para pegar uma parte do trabalho e não demandar tanto a sua empresa? Essa é boa, hein? Essa é boa. Então, assim, quem são as pessoas que, se você engajar a fazer alguma coisa, vai te ajudar no seu objetivo? Legal. A gente conversando um pouco antes também disso, eu falei sobre a questão de dinheiro, né? Que a gente acha sempre que gamificação tem que haver com dinheiro, né? É isso? Tem que ter dinheiro? Não.
Na verdade, tem muitas empresas que recorrem à gamificação exatamente para não ter que gastar tanto dinheiro nesses programas de incentivo, de engajamento de funcionário. Até porque, se você quiser incentivar uma pessoa e tiver com muito dinheiro, você pode chegar aqui, botar uma mala aqui, $1 milhão, né? Saulo, pô, vai ali Eu vou ficar engajado. Confesso. e traz ali pra gente um café, Saulo. Te pagar aqui $1 milhão. Beleza, fácil, né? O problema disso é que, ao longo do tempo, você manter um programa de incentivo desse jeito é oneroso, né? Então, nem sempre as empresas estão nos melhores momentos. Quando estão nos melhores momentos, você até usa mais esse recurso. Mas quando não está, aí você vai desligar o programa de incentivo, é o que a maioria das empresas fazem. Então, quando você busca a gamificação, você busca uma forma de fazer esse processo de engajamento ser ainda mais poderoso do que das formas tradicionais e fazer com que esse processo ele seja sustentável ao longo dos anos. Então, se você cria, por exemplo, vou dar um exemplo, quem é que aqui lembra do Foursquare? Foursquare era um aplicativo. Pô, agora... Não, era o negócio de localização. Nós somos mais novos, né? Tá bom. Mas vamos lá, o Foursquare ele tinha uma dinâmica que era a seguinte: se você chegasse no estabelecimento e fizesse check-in, era isso mesmo. Aí ele ficava registrando aquilo lá. Se você fosse a pessoa que mais fizesse check-in diário ali em um determinado estabelecimento, você ganhava o título de prefeito do estabelecimento. Cara, tinha verdadeiras brigas para ver quem é que ia ser prefeito de um lugar. O Waze tem um pouquinho disso também, né? O Waze tem também. E aí o que era interessante? Você ser prefeito de um estabelecimento no Foursquare não custa nada para a empresa. É um bit de informação num banco de dados, numa nuvem. Você literalmente não está pagando nada para aquelas pessoas ficarem tão engajadas, né? Agora, imagina se você, ao invés disso, ao invés de criar essa dinâmica, olha, você tem a chance de ser o prefeito e criar toda uma competição, e a única coisa que você precisa é de um bit de informação falando, fulano é o prefeito aqui, você fizesse o seguinte, você usasse esse artifício de pagar as pessoas para elas se engajarem aí lá diariamente. Poxa, eu vou te pagar R$1 para você vir aqui diariamente. Pô, R$1? Não, sai fora. R$10? Não, R$10 não. Beleza. Então, para todo mundo que está indo lá, você começa a fazer um trabalho onde você vai pagar R$100, R$200, R$1.000. Quanto é que a pessoa, convertendo em dinheiro, ela vai estar disposta a ter aquele comportamento, tá engajada e está indo ali diariamente. Você começa a chegar numa linha que você vai perceber que para algumas pessoas o valor delas é muito alto. Mas o dinheiro também é finito ali para a maioria das empresas. E as pessoas, as necessidades delas não são unicamente financeiras ou convertíveis em financeiras. Tem a história da pirâmide de Maslow lá, tem outras coisas. Se eu estiver falando besteira, você me corrige. Não, mas tem diversas pesquisas que dizem que, por exemplo, você participar de uma comunidade é uma necessidade muito grande do ser humano. Você ser reconhecido, principalmente no trabalho, pelo seu líder, é uma necessidade muito grande. Então, às vezes, um reconhecimento do seu líder vale mais do que dinheiro. E você pode gamificar isso. O senso de comunidade, por exemplo, lá no High Circle Hub, que nós somos parceiros, quando a gente publica que está num evento, que vai para uma imersão, o que a gente recebe de inbox, eu queria estar aí com vocês, Sim. Que é o senso de pertencimento. Então, no caso da BWA, por exemplo, eu quero pertencer ao time BWA, ou time operacional que é super engajado, que tem reconhecimento do líder, que tem premiação, etc. Isso, às vezes, dá muito mais felicidade e satisfação para o teu colaborador e com muito menos dinheiro. Exato. É igual o Duolingo, né? Você tá pagando ali para estar lá, só que ele gera uma competição tão legal, né? Que às vezes você não quer sair por causa da competição. E ele tem uma história muito bacana sobre isso aí. Então já conta pra gente. É a história do ranking. Ixi, tem um monte de histórias, cara. Olha, como é que eu comecei nessa brincadeira? Eu tinha uma fábrica de software há muitos anos atrás aqui em Brasília, né? A gente vendia para governo e tal, e a gente acabou pegando um projeto lá em São Paulo para fazer o Portal R7 da Record. E eu tive que deslocar uma equipe para lá e precisava capacitar as pessoas. E eu é que capacitava a galera aqui em Brasília, pessoalmente, né? E buscando formas de engajar o pessoal à distância. Falei, cara, eu não posso dar esse treinamento presencial,
né? Minha esposa estava grávida, eu queria passar mais tempo com ela, com a minha filha, que estava para nascer. E aí eu pensei em montar um treinamento online, disponibilizar para a galera de São Paulo se capacitar. E na minha cabeça isso era o suficiente para poder resolver o problema. Montei os treinamentos, disponibilizei para o pessoal, ninguém acessava. Eu, cara, como assim ninguém está acessando? A gente são todas pessoas contratadas, a gente está pagando para as pessoas acessarem o treinamento e não tinha adesão. E aí eu comecei a experimentar um monte de coisa para ver o que funcionava. Aí uma das coisas que começou a ter um efeito foi o seguinte: um belo dia eu resolvi bloquear as aulas dos treinamentos, deixando só a primeira aula de cada curso aberta. E aí, se a pessoa entrasse naquela aula, fizesse o exercício e tivesse um rendimento bacana, eu desbloqueava a próxima aula. Quando eu fiz isso, no outro dia teve funcionário lá na empresa me procurando para saber por que eles estavam bloqueados. Porque vocês não estão fazendo exercício. Se você fizer o exercício da aula, você desbloqueia a próxima e assim por diante. Aí comecei a ver um movimento das pessoas para fazer as aulas. Poxa, isso aí foi interessante, cara. Muito bom. Comecei a perceber que tinha gente que estava indo direto para o exercício e não estava assistindo as videoaulas. Aí eu, poxa, como é que eu resolvo isso? Ver como é o comportamento do ser humano, né? O chat GPT ainda hoje, hein? Ixi. Aí, quando eu percebi isso, eu falei, vou dar ponto para quem estiver assistindo o vídeo. Quanto mais tempo a pessoa passar vendo o vídeo, mais ponto ia acumulando. Então, assim, cada aula valia 10 pontos, e aí se você chegasse até o final, você ganhava os 10. Era acumulativo, né? Não adiantava essa coisa, você puxar a barrinha de progresso, esticar, tentar roubar, não. Tinha que realmente assistir. E aí, no outro dia, de novo, poxa, o que aconteceu? Eu vi aqui que o fulano tem uma pontuação, eu não tenho nada. É porque você não está assistindo as aulas, né? E aí eu vi o movimento do pessoal para assistir as aulas. Moral da história. Em um determinado momento, eu resolvi colocar uns rankings ali de cada curso para ver quem era o melhor em cada curso. E tinha um detalhe. As pessoas, antes de eu montar esse sistema, né? As pessoas, elas só se predispunham a entrar no programa de capacitação se elas fossem contratadas. Porque eu estava dando alguns treinamentos ali em tecnologias que não eram de mercado, alguns outros treinamentos até eram, mas as pessoas falavam, não, poxa, eu só estudo, só me empenho aqui se eu for contratado por vocês, se não, para que eu vou fazer isso? Depois que eu montei essa dinâmica toda aí, principalmente com os rankings, alguns funcionários começaram a ficar orgulhosos porque estavam no topo do ranking e começaram a falar para os parentes, para os colegas da faculdade e tal, e a gente começou a receber ligação dessas pessoas de fora da empresa querendo acesso ao ambiente para mostrar para o colega, que era o funcionário, quem é que era o bonzão em tal tecnologia. E aí, aquilo me chamou a atenção, né? Me resolveu um problemão, porque assim, de repente eu já estava conseguindo contratar pessoas prontas, porque elas já estavam passando pelo programa de capacitação, sem eu ter que estar pagando antecipadamente alguns meses de trabalho para elas se capacitar. Olha só, ele dava curso de graça, de alta qualidade, o pessoal não fazia. Curso com chance de ser contratado ao final. Curso de graça com chance de ser contratado ao final. O pessoal não fazia. Quando teve competição e ranking... E mesmo sem nenhuma possibilidade de ser contratado. Muita gente estava ali só participar do ranking. Só pelo rolê para mostrar para o amigo quem que era o bonzão. E aí teve um dia que assim foi emblemático para mim. A fábrica de software, ela, enfim, tinha vários gerentes, cada um tocando um projeto e tal. E aí teve um funcionário que foi demitido por um gerente e eu dava liberdade para os gerentes fazerem a gestão da melhor forma. E esse funcionário demitido pediu para conversar comigo. Pai de família, recém-casado. Eu falei, cara, vai pedir para eu dar um jeito aí, conversar com o gerente, não demitir ele. Coisa nenhuma, cara. O cara falou, Ricardo, entendi, tô sendo demitido, né? Tudo bem, cara, tudo bem. Eu só te peço uma coisa, não me tira do ranking, deixa eu ficar lá. Eu, cara, como assim? Fica tranquilo, João, ninguém vai te tirar do ranking não, tá? O cara não tava nem preocupado que ia ter dinheiro pra sustentar a família, ele não queria sair do ranking. Cara, olha como é o ser humano. E aí, uma coisa que me chamou a atenção é porque, cara, o ranking não era um negócio que me incentivava. Eu vi que funcionou, porque eu fui fazendo um monte de experimentos, mas
eu não entendia muito bem por que o pessoal estava tão pilhado para estar subindo no ranking, porque eu, pessoalmente, não me sentia incentivado a subir no ranking. Mas esse é um erro comum de quem não trabalha com engajamento. Nós temos uma tendência natural de achar que todas as pessoas são motivadas do mesmo jeito que a gente é. Então, por exemplo, se você é extremamente motivado por dinheiro, você vai achar que todo mundo é motivado por dinheiro. Se você é extremamente motivado pela questão da influência social, né, você acha que todo mundo é também. Se você é extremamente motivado pelo medo, por exemplo, medo de ser demitido, você acha que todo mundo também é. Mas às vezes não. Às vezes tem um cara que, não tem medo nenhum de ser demitido. Ele tá ali porque ele tá querendo aprender, se desenvolver, progredir, ou tá ali por conta da galera, Sim. por conta do ambiente, né? Então, assim, cada um tem alguns gatilhos emocionais que são mais fortes, né? Então, isso me chamou muita atenção. E eu falei, cara, tem que entender melhor isso aqui, porque esse negócio tá ficando interessante. Agora, não estou precisando gastar dinheiro para poder capacitar ninguém, o pessoal já está vindo pronto. Eu estou vendo uma melhoria na qualidade das minhas entregas animal, porque agora todo mundo está envolvido em aprender, em se capacitar, em ter melhor resultado. E, para mim, isso gera um impacto direto, porque lá na ponta, quando eu coloco um funcionário para fazer uma entrega, se ele faz uma entrega ruim, dependendo do contrato, eu posso ser glosado, né, na fatura, eu posso receber algum tipo de punição. E aí, com esse movimento, a qualidade foi lá para cima, né? E eu falei, poxa, eu tenho que entender que negócio é esse, porque isso aqui está me ajudando a engajar a minha equipe, liberar o meu tempo. Esse é um detalhe importante. Eu fazia um trabalho de engajamento da equipe no corpo a corpo, né? Estava sempre lendo livros de liderança, livros com histórias inspiradoras, né? Ia para o trabalho ouvindo audiolivro para chegar lá no serviço, reunir o pessoal e contar uma história que deixasse a galera animada, né? Falar alguma... Estava sempre fazendo um acompanhamento próximo deles para ver se alguém estava com algum tipo de dificuldade, poder ajudar. Então, estava fazendo um trabalho de gestão, de engajamento, de incentivo, de liderança no corpo a corpo. Mas quando dividiu, a empresa abriu uma unidade em outra cidade, eu comecei a ter essa dificuldade e que é o caso de vocês, né? Essa brincadeira toda Porque, resolveu o problema, só que eu não sabia o que estava por trás disso. Esse que era o ponto. Legal. E a gente tá falando aqui de algumas empresas grandes que você já atendeu, né? Porque eu tava até brincando isso quando eu conversando com o Augusto. Eu falei, caraca, tava conversando com o Ricardo, achei bem legal a ideia da gamificação. Aí já vem na cabeça, poxa, fazer com a empresa antes de 20 funcionários é uma coisa. Exatamente. Fazer com uma empresa de 420, né, que em vários lugares do Brasil. Vai ter culturas diferentes, né? Igual você falou, cara, o que incentiva a galera daqui e o que incentiva essa galera aqui? Né? Então... E quando você acaba montando um programa de incentivo sem esse background enfim, de conhecer essa riqueza do ponto de vista de motivações humanas, né? Então, esses vários aspectos da motivação humana, você acaba muitas vezes criando um programa que até te incentiva, porque você, como aquelas mecânicas que você escolhe, você vai escolher elas porque você tem a sensação de que elas vão te motivar. E aí você acha que aquilo motiva todo mundo. E aí você descobre que vai motivar, sei lá, 5% das pessoas, porque você está num grupo de 5%, outras pessoas estão em outro grupo, e dependendo da forma que você monta a sua campanha de incentivo, de engajamento, você muitas vezes não sabe porque que não teve resultado. Até teve resultado, mas é porque o resultado que teve foi porque você engajou 5% do seu time. Mas como é que resolve isso? Então, tu usa 2, 3, 4 gatilhos numa campanha? Exato. Então, quando a gente está montando uma gamificação para um público, enfim, está falando 400 pessoas, 1.000 pessoas, 10 mil pessoas, 100 mil pessoas, a gente já, enfim,
Já fizemos gamificações para empresas com mais de 100 mil pessoas. Não tem como você fazer um processo desse de engajamento pensando só em um único perfil. É amplo. Então, hoje a gente trabalha com 8 áreas de motivações diferentes. Então, assim, você tem aquelas pessoas que são movidas pelo que a gente chama de significado épico, né? Chamado, aquela pessoa que acha que ela, enfim, está aqui por um propósito nessa vida para fazer algo relevante, para deixar uma marca na humanidade. Então, elas são movidas por isso. Tem pessoas que são movidas, por exemplo, pela sensação de desenvolvimento, de realização, de estar progredindo, de estar evoluindo, melhorando, né? Tem pessoas que são movidas pela sensação de influência social, de pertencimento, né? Pertencer a um grupo e tal. Pessoas que são movidas pela sensação de posse. Poxa, o cara tá indo ali no trabalho para poder comprar um carro, comprar uma casa, tá? Então, é essa sensação de propriedade, de posse que move ele. Escassez. Legal. E escutando você falando, a gente leva a gamificação para tudo, né? Colocando para minha vida pessoal. Cara, eu sou horrível de academia. De malhação, musculação. Porque, cara, é muito chato. Tu ir pra academia todo dia, tu malhar no outro dia. Quase ninguém tá vendo ali o teu crescimento, né? Tipo, que você tá... A não ser que você fique leva tempo, postando né? toda hora, leva muito tempo. Se você para 2 meses e volta, Perdeu acabou. tudo. Né? E a diferença pro jiu-jitsu, né? Eu comecei o jiu-jitsu, eu sempre gostei de meta, né? Sempre gostei de meta, sempre gostei de estar passando no ranking e tipo, tá mostrando para as pessoas que você tá passando, que é isso que acontece no jiu-jitsu, né? Que você é faixa branca, você Sim. é o último da fila, né? E aquilo é um símbolo social também, Exato. né? Dentro daquela comunidade. Hierarquia e aquilo, todo mundo sabe o que significa aquilo. Exato, e tipo, você vai ganhando. Eu brinco com o pessoal, cara, eu acho que eu fiquei mais feliz quando eu peguei meus primeiros 2 graus na faixa branca do que quando eu peguei a faixa preta. Aí eu penso, como assim? Cara, é porque é algo que tu busca pra tu mudar de posição na fila, né? Hoje tu já tá na faixa preta, tu tá do outro lado, né? E tu observa toda a movimentação que tu fez pra chegar. Então, e a gente tem empresas que usam a questão da graduação ali das artes marciais. A graduação é uma técnica de engajamento, né? É uma técnica de nível, né? Uhum. E ela é usada em vários lugares, em vários ambientes, mas o judô, né, as artes marciais, elas são repletas de elementos de gamificação, né? Mas é porque, como eu disse no começo, a gente fala gamificação, parece uma coisa moderna, porque é game, né? Mas isso é neurociência, isso é comportamento humano de cérebro reptiliano, né? É um negócio assim do ser humano. Do ser humano. Então, os games, eles só descobriram isso, não, utilizaram isso muito bem, e agora a gente viu, tipo, passar de fase. Pô, os games da nossa época era assim, hoje em dia até que não tem muito isso, né? Eu, por exemplo, acho estranho um game que não tem fase. Mas isso é comportamento humano, é cérebro humano, cara. Acho que a beleza da gamificação é porque ela permite você escalar esse processo. Então, por exemplo, nas artes marciais, quantos anos o pessoal já não usa o sistema de faixas para engajar o pessoal a ficar treinando durante décadas, né? Na área militar, quantos anos as pessoas já não usam as medalhas para poder engajar as pessoas, as patentes e tal. Então, esses elementos, eles são antigos, né? Mas hoje, você, quando observa, por exemplo, a indústria dos jogos, eles se apropriaram desses elementos, dessas técnicas que a gente via sendo aplicado de forma física, né? Pô, você recebeu uma medalha física, você recebeu uma faixa representando o seu nível de pano ali, de tecido, física, né? E na indústria dos jogos, eles exportaram isso para os produtos deles, mixando, né? Todas essas representações visuais que incentivam a gente, né? Essas representações físicas, esses símbolos que ajudam a gente nesse processo. Eles trouxeram isso para o digital, buscaram aplicar várias teorias da biologia, da psicologia no universo digital deles, e com isso eles conseguiram avançar assim tremendamente. Uma das coisas que eu acho muito legal é que eles conseguem medir em tempo real
o nível de engajamento das pessoas. Então, muitas vezes, por exemplo, você mudou de faixa. Cara, é difícil de você medir, tem que ser no olho a olho, o seu professor tem que perceber, às vezes você tem que falar, tem que se expressar. Mas no jogo, ele colocou lá um sistema de faixa digital. Você mudou de faixa, boom, na mesma hora ele já consegue medir que o seu tempo de jogo aumentou. Você começou a se esforçar mais. Você agora começou a trazer mais amigos para o rolê. Você compartilhou aquilo com alguém. No meio digital. E aí, tudo isso registrado, cara, em tempo real. Então, isso aqui ajuda eles a perceber que tal técnica teve um efeito muito poderoso no ponto de vista de levar o pessoal na direção que eles querem. E avançar, assim, avançar o que o pessoal antes demorava décadas para avançar, os caras passaram a avançar em dias, né? Você falou algo importante, tipo, de entender, vamos colocar assim, o que me move, né? O que me... Eu vi uma questão que aconteceu comigo, e eu falei, cara, eu tenho que buscar outra coisa agora dentro do jiu-jitsu para eu continuar igual era antes, com essa expectativa, treinando bem, indo mais vezes em treino. Porque quando eu cheguei na faixa preta, eu tive aquela sensação de que eu zerei o game. Estagnou. Aí eu dei uma caída muito grande depois que eu peguei a faixa preta. Aí eu falei, cara, agora eu tenho que ver o que eu vou fazer pro jiu-jitsu me trazer aquela vontade que eu tinha antes, né? Porque o cara, quando é movido muito à meta, também tem essa questão. Então, cheguei na meta, Então, isso é interessante que você está falando, porque na jornada do jogador, a gente costuma fasear ela também, da seguinte maneira. Tem várias formas de você quebrar a sua experiência como um todo, mas a ideia é que, ao longo da sua jornada, o que te motiva muda. Então, antes de você entrar no judô, no jiu-jitsu, o que te motivava provavelmente era uma coisa diferente de quando você entrou de fato. Uhum. E aí, depois, quando você começou a pegar suas primeiras faixas, poxa, você já... O mudar de faixa passou a te motivar. Mas agora que você chegou na faixa preta, já não é mais isso, já não é mais a mudança, porque você já chegou lá. E agora é o quê? Se a academia onde você treina e tal, o instrutor, o professor, ele não continuar fazendo as modelagens para adaptar essa jornada para o novo momento que você tá, pode acontecer isso que você acabou de falar. Poxa, você chegou, tipo, no fim do caminho que ele tinha modelado para te engajar, que era até a faixa preta, chegou na faixa preta, já chegou na faixa preta, pronto, vou manter aqui só a galera que tá chegando. Mas ele poderia colocar outras técnicas para te manter engajado agora. Não, pô, agora que você chegou na faixa preta, vou colocar aqui você como mentor, vou colocar aqui você agora com um outro desafio, vou colocar você agora para fazer... Enfim, tem uma série de outras técnicas que você poderia utilizar para engajar os veteranos, no caso. E levando para a empresa também, a gente já viu que o pessoal antes fazia muito esse vacilo, né? A gente via muito em loja de carro, né? Você tinha a meta do mês, se você batesse a meta, você ia ter um bônus daquele, só que você não ganhava mais. Tipo, você ia aumentando as tuas vendas e tu não ia aumentando a tua comissão por causa disso. O que o vendedor fazia? Batia a meta. Acabou. Cruzou o braço. Dia 27, cruza o braço, continuo vendendo e deixo para faturar só no mês que vem. Porque eu quero fazer essas vendas no mês que vem, porque só vai contar minha comissão para lá, né? Sim. Então, agora já tem as metas das metas da meta, né? Tem a famosa, né? Bateu a meta, vamos dobrar a meta. Uhum. Então, é sempre sobre isso, né? Sobre como trazer mais esse pessoal. Cara, eu bati a meta, vamos continuar vendendo? Como? Sabe uma técnica de gamificação, não é bem gamificação, mas a gente está falando de gatilho mental que hoje virou moda no mundo empresarial, que é o jogo do equity. Quando eu trago um cara para ser sócio, eu tiro ele da posição de colaborador e coloco ele para ser sócio, eu mudo completamente os incentivos na cabeça dele. E o pertencimento, o status, né? Então eu deixei de ser colaborador, que eu tinha outros incentivos, que era bater a minha remuneração, dar um jeito de aumentar a minha remuneração. Agora eu mudei de status. Primeiro que eu me comporto completamente diferente. Perante a sociedade, agora eu sou sócio, isso tem um valor social, mas os meus incentivos agora não. Agora eu quero cortar custo. Agora eu quero fazer o equity crescer, agora eu quero que a lucratividade da empresa aumente. Então isso foi uma gamificação, o jogo do equity, para fazer com que o comportamento dos colaboradores mudasse.
Então você vê isso hoje em XP, e Ambev, e startups, investimentos, até na BW deve ter isso, porque entendeu-se através de um sistema que isso muda o comportamento das pessoas. E aí virou moda no mundo empresarial. Muda demais e começa a não ser só dinheiro, né? Porque tem Não muita é mais gente só que dinheiro. imagina que, cara, o cara virou empresário e ele tá ganhando mais que todo mundo. Cara, muitas vezes não é. Ele tá trabalhando muito mais e às vezes tem funcionário dele ganhando mais do que ele. Mas veja, às vezes só o fato de o cara poder dizer que ele é empresário já muda o comportamento dele, porque ele se enxerga de uma maneira diferente, porque socialmente é diferente. A gente falou sobre esse tema, né? É o status. É o Os caras status. de Brasília aqui que foram lá fora, trouxeram o cara para ganhar mais que eles e hoje a empresa deles, né, já tá em outro nível, né? Então é questão de status mesmo. E assim, a questão do que eu acho mais complexa, cara, como é que eu vou? Aí talvez eu já tenha a resposta, né? É a galera que ficou muito para trás nessa gamificação. Vocês têm um plano para essa galera? O que a gente vai fazer? Pô, eu tenho um ranking aqui, né? Vai até 100. O que eu faço ali para recuperar aquela galera que tá lá embaixo? Então, pegando o seu exemplo do ranking, você pode mostrar o ranking de várias formas. Se você fizer um ranking onde você simplesmente coloca enfim, faz aquela classificação com base no total de pontos que as pessoas ganharam durante toda a vida delas, poxa, realmente, se ali na empresa já tá rolando aquilo ali há 10 anos, o cara que tá lá no topo com 10 milhões de pontos, o cara acabou de entrar aqui, tem chance de ganhar, sei lá, 100 pontos por semana, o cara esquece, né? Vai falar, bicho, não tem a menor chance. Isso aqui, ao invés de engajar, talvez desincentive ele. Mas se você fizer, por exemplo, um ranking só das pessoas que tiveram o melhor resultado na semana, opa, já mudou de figura, porque agora toda semana ele tem a chance de estar ali no ranking. Ou um ranking só entre os amigos, é outra coisa legal também. Ou diversos rankings, tipo venda, atendimento, Isso. NPS. Ou um ranking, por exemplo, só das pessoas que entraram no mesmo período que você. Então você está sempre contratando, legal, vou fazer um ranking aqui só das pessoas que entraram em janeiro. Legal também. Ou por região, enfim. Mas tem formas de você tratar isso. Agora, realmente, se você utilizar a técnica da forma, dependendo da forma que você usa a técnica, O tiro sai pela culatra. o tiro sai pela culatra. Tu ensina essas coisas no teu livro? O que tá no livro aí? Esse pequeno livro que ele lançou e é internacional. Conta pra gente do livro aí. Então vamos lá. Já vendeu onde esse livro aí? Esse livro aqui, a gente ainda não fez o lançamento formal dele aqui no Brasil. De engajamento. Sabe esse livro aí, ele foi um produto de uma gamificação, cara. Ele saiu por causa de uma gamificação. Eu e o Saulo, a gente participando de Aí coisas do High Circle lá, né? A gente participando lá no High Circle. E aí o grupo decidiu fazer um livro, todo mundo topou. E a meta era fazer o livro em um mês. Aí tá bom, ali chegando perto de um mês. 400 páginas, meu amigo. Então todo mundo topou fazer o livro em um mês. Quem não fizesse ia ter que pagar uma multa para todas as outras pessoas que fizeram. Aí ele escreveu 400 páginas em um mês. Você vê como o cara domina o assunto. Caraca. Então assim, nesse livro aqui, eu coloquei um pouco desse conhecimento que a gente veio acumulando ao longo dos anos, né? Assim, eu já trabalho com gamificação, oficialmente ali com a empresa, já há mais de 12 anos, né? Então, nesses 12 anos, a gente aprendeu muito, e aí eu montei esse livro principalmente focando em empresários que querem saber um pouco mais sobre gamificação, querem ver exemplos, querem descobrir que resultados que eles podem esperar desse processo de gamificação. Fiz o livro também pensando em profissionais de recursos humanos, profissionais de TI e profissionais de marketing, né? Então, é um livro para pessoas que estão realmente no ambiente corporativo. E ele está estruturado em 3 partes, né? A primeira parte eu conto um pouco da minha história, de como é que eu entrei nessa coisa da gamificação.
Na segunda parte do livro tem vários cases reais que a gente implementou junto com os clientes, mostrando como é que o case, enfim, qual era o objetivo do cliente, como é que o case foi implementado, qual foi o resultado que foi alcançado e quais foram os aprendizados que a gente teve com cada um desses cases, né? E no final do livro, eu mostro rapidamente o processo que a gente utiliza para planejar e implementar esses projetos de gamificação. Então, é um livro realmente para empoderar os empreendedores nesse quesito. Por quê? Lá no início, quando eu comecei a trabalhar com gamificação, né, a minha empresa ela foi a terceira empresa a entrar nesse segmento, né? Antes da Funify, tinham 2 empresas lá nos Estados Unidos. Terceira empresa do mundo. Isso. E aí eu lembro que era muito complicado você ter informações de qualidade. Tinha muita gente na época, algumas pessoas falando sobre gamificação, mas sem absolutamente nenhum fundamento, nenhuma base. Então, você muitas vezes começava a ler, estudar algo que uma pessoa estava descrevendo, mas com o tempo você via que não tinha pé nem cabeça, as coisas não conectavam, não faziam sentido. Então as pessoas estavam aproveitando aquele momento do hype ali, do termo, para poder se promover, sem muito compromisso em fazer aquilo de forma profissional mesmo, né? Então, eu acabei colocando nesse livro esses cases, os cases que a Funify implementa são cases que vários autores, outras pessoas, eles palestrantes, enfim, utilizam para falar sobre gamificação. E até uma das coisas positivas de estar andando lá no High Circle Hub é exatamente essa coisa de sair dos bastidores, né? Eu sempre fui um cara muito de bastidores, fico olhando o Saulo conversando aqui, caramba, pô, legal, o cara tem uma presença, sabe, enfim, falar muito bem. E eu estou fazendo esse movimento agora de começar a mostrar para as pessoas os projetos que a gente tem feito. A Funify nunca foi de fazer propaganda, de tornar público os projetos que a gente faz. Todos os projetos são via boca a boca, né? Vocês são de Brasília. Somos de Brasília. Só 2 exemplos que ele está falando. O prefácio do livro é do Yu-Kai Chao, que é a maior autoridade de gamificação do mundo hoje. De onde que ele é? Ele é de Taiwan. De Taiwan. E aquilo que eu brinquei no começo, que tem empresa na fila, é verdade. É empresa multinacional que quer contratar ele, mas está esperando porque ele tem, obviamente, né, serviço, então tem uma... Porque ele é uma autoridade mundial, de fato. É empreendedor de verdade. A gente conheço muito empresário aqui de Brasília, né, e não conhecia. É uma empresa desse tamanho. Porque ele é low profile. Exato. Totalmente. E a gente fala, cara... Agora a gente tá fazendo ele, escreve um livro, vamos fazer uma palestra. Tá carimbado, né? Vamos lá no podcast. Tu tá fazendo ao inverso, né? Tu fez um puta negócio, né? E hoje tá querendo mostrar pra galera o transbordo, né? Sim. A gente acredita muito nisso, né? Exatamente. Você tá transbordando aí teu conhecimento. Todo mundo agradece, né? Diferente do que a gente vê hoje, né? A galera que nunca construiu nada, mas... E finge que... Mas sabe falar bem, né? Sabe falar bem, tá no palco ali. E tá ganhando dinheiro com isso, né? Também não tá errado, né? Não sei, não vou julgar. Eu acho que tá errado, sim. Mas tem uma frase que, infelizmente, não vou saber quem que fala, que me pegou muito sobre isso que você tá falando. Que é assim: se tem gente do teu ramo, no digital ou no palco, fazendo sucesso, ganhando dinheiro, e essa pessoa é incompetente ou picareta, e você é competente e ético e não tá no lugar dela, a culpa é sua. Porque esse espaço, ele não existe vácuo. Alguém vai tomar esse espaço. Então, se você que é competente e ético não tá lá, a culpa é sua, que você deixou alguém que é incompetente e não ético tá lá. A gente falava isso muito pra ele. Assim, cara, você é talvez a maior autoridade mundial em gamificação. Por que você não tá ocupando esse espaço? Porque ele tava lá de boa, na dele, de bermudinha em casa, tranquilo. Porque ele é um cara tranquilo, ele é um cara na dele. Mas, às vezes, quando a gente fala isso, não é se expor pela exposição, para aparecer. Não é isso. É que, cara, você precisa transbordar.
É bíblico, né? Deus te deu talento Sim. pra caramba. Você precisa multiplicar isso e ajudar outras pessoas. Então, trazer um cara desse no BWA Cast, por exemplo, e trazer esse conteúdo para as pessoas, isso é transbordo. Né? Com Escrever certeza. o livro é transbordo. Aliás, onde é que tá o livro para vender? Hoje o pessoal pode Senão ele não fala. Não, o Saulo tem que ir me lembrando. Mas, poxa, cara, fala aí daquilo ali e tal. Mas hoje o livro está disponível na Amazon. Né? Aqui no Brasil só a versão Kindle. Não foi lançado ainda, tá, o livro, Não oficialmente. foi. A gente vai lançar em fevereiro. E já vendeu em quantos Assim que eu países? já vendeu no Canadá, já vendeu nos Estados Unidos, já vendeu em alguns países aí. Turquia, né, que você tinha falado? Na Turquia a gente eu fechei essa semana com a editora para eles publicarem um livro em turco lá também. Olha isso, é tá saindo em traduzido chinês para turco e chinês, um livro de um empresário de Brasília, autoridade mundial, que sequer foi lançado. Esse cara não pode ficar escondido. Não pode. Entendeu? Porque nós, empreendedores, precisamos desse conhecimento que ele tem. E isso é interessante, assim, percentualmente falando, a maioria dos meus clientes são do Brasil, só que a gente não fala para ninguém. Mas realmente, fora do Brasil, o pessoal quer saber o que a Funify está fazendo, né? Assim, a Funify ela atende empresas em mais de 25 países hoje, né? Olha isso. E usando a nossa plataforma de gamificação, já, enfim, teve realmente milhares de gamificações que já foram feitas. A minha equipe, pessoalmente, assim, eu pessoalmente já trabalhei diretamente com mais de 200 projetos de gamificação. E fora as pessoas falam muito, né, sobre Funify e tal, mas é aquilo, outras pessoas falando aquilo que eu liberei de material. E agora a turma está me ajudando a colocar no papel e levar essa informação de forma mais estruturada. O cara botar 400 páginas em um mês é só quem domina muito o assunto. Muito. E, já ter pedido para traduzir para o turco e para o chinês, um livro que nem foi lançado. E aí você vai ter gente nas redes sociais que não sabem 10% do que o cara sabe, mas está fazendo sucesso. Pede pro ChatGPT fazer um resumo, vende PDF. Exatamente. E foi interessante, porque a gente estava nessa gamificação lá no High Circle Hub, os experts, né? Vamos escrever um livro, vamos desenvolver uma palestra, o Ricardo Hestel ajudando a gente na oratória e tal, não sei o quê. Vamos entrar para academia, vamos perder peso. Então teve todas as metas, as gamificações, etc. Aí esse cara sumiu, 2 semanas. Cadê o Funify? Cadê o Funify? Cadê o Funify? E travado, né? A gente assim... Cadê teu livro, Funify? Não, peraí, que você tava enrolado com alguma coisa. O Yu Kachao veio pro Brasil nessa época, Sim. né? Não, peraí e tal. E aí esse cara não vai escrever o livro dele, não. Não vai escrever, não vai. Aí ele sumiu 2 semanas. 2 semanas depois, bicho, ele volta com um livro, com uma caixa, com umas cartas de baralho, um negócio assim, pronto. No livro dele, ele não queria... Exatamente. Ele tava focado, ele fez o que ele tinha que fazer, depois ele desligou, focou e entregou. Aí você fala assim, não, realmente o cara... assim, teve uma etapa importante aqui do livro que foi o de pegar as autorizações para falar de alguns cases. Porque Perfeito. A maioria dos clientes, eles não querem que você mostre para os concorrentes, para as outras pessoas, como é que foi a estratégia, como é que a estratégia que você elaborou de gamificação para ele, resolveu o problema dele, foi feita. Mas quais os clientes que você pode falar, já que você pegou a autorização? Quem que você pode dizer que é teu cliente? Então, a gente atende, por exemplo, HP, Google, Pepsi, Coca-Cola, Adidas, aqui no Brasil, Banco do Brasil, Caixa Federal. Não, agora... Só RB, gente pequena, entendeu? Então, mas você atende réis mortais, assim? Sim, a gente atende também. E tem vários outros que a gente aí tem que passar na minha mão que eu vou agenciar o cara, entendeu? Cobrar uma comissãozinha ali pra... Eu falo, cara, Brasília tem muito o micro e pequeno empreendedor, né? Então, acho que micro não faz sentido. Faz sentido a gamificação, mas ele consegue fazer algo mais fácil ali dentro, né? Assim, tipo, qual... e compra o livro que eu acho que dá pra aplicar. Mas, assim, qual um perfil, assim, de cliente que você acharia legal?
atender? A partir de quantos clientes, assim? A partir de quantos funcionários, desculpa, então, não falei cliente. isso varia muito. No início da empresa, a gente fez várias gamificações de graça para pequenas empresas para poder aprender como é que funcionava esse processo de engajamento em escolas, em academia de musculação, em, cara, todo tipo de segmento. Mas aí, naturalmente, né, a gente, ao gerar resultado, uma empresa maior olhava, poxa, gostei disso daqui, né? Então, por exemplo, a gente fez um trabalho na Wiz, uma corretora de seguros aqui de Brasília. E aí rodamos lá um projeto bacana. Listada em bolsa, né? Uma corretora de seguro. Pô. Primeira empresa de Brasília, talvez a única listada em bolsa. Caramba. E com eles a gente fez um trabalho legal de engajamento da equipe de vendas. Eram 1.200 vendedores e um dos requisitos do programa era não usar a recompensa financeira. A recompensa financeira que você podia utilizar era só a comissão que eles já tinham. E foi legal, a gente montou uma gamificação com uma temática de exploração espacial e tal. O pessoal tinha que construir um planeta e para construir o planeta eles tinham que ter recursos, por exemplo, tijolo, os materiais para fazer as construções, e eles ganhavam isso fazendo as atividades de venda. Visitando um cliente, aí ganhava um pouco de material. Atendendo um lead, né, tentando converter um lead, fazendo vendas. E aí uma coisa que eu me lembro, teve um dia que o diretor comercial falou pra gente, não, vamos zerar o game, vamos começar tudo do zero e tal. Aí, cara, como assim? Acabou que a gente zerou o game, e aí uma das coisas que as pessoas podiam construir no game era, construir no planetinha, por exemplo, era um portal de teletransporte. Cara, de novo, um bit de informação do banco de dados, né? Um item decorativo numa imagem. Quando a gente zerou, no outro dia, cara, a chuva de reclamação. Como assim? O que vocês fizeram aí? Vocês acabaram de tirar o meu portal de teletransporte. Gastei 3 meses aqui trabalhando duro para conseguir esse negócio. O Muito status, doido. né? Muito doido. Então a gente fez um trabalho na Wiz. Aí, por exemplo, depois da Wiz, a Caixa Seguradora, que a Wiz era uma... Era o braço de vendas da Caixa Seguradora. Era o braço de vendas da Caixa Seguradora. A Caixa Seguradora falou, poxa, eu quero fazer um projeto também. Fizemos um trabalho com eles. Aí depois a Caixa olhou, poxa, eu quero fazer com vocês também. Aí depois o Banco do Brasil, depois Bradesco, Banco ING, aí banco na Turquia, banco na Romênia, banco, enfim, em vários lugares diferentes. Olha que doido isso que ele está falando. Fora o tamanho dos clientes que ele atende, existe uma gamificação aqui no setor de banco, que pode ser para qualquer setor, que é assim, o meu concorrente contratou o cara, eu quero contratar também. Exato. Isso é uma forma de gamificação porque é um comportamento humano. Se o meu concorrente contratou esse cara, eu não posso ficar para trás, não. Eu também quero. Não, e realmente, os bancos, eles gostam muito de trabalhar com a Funify, né? E uma coisa interessante é exatamente isso. Você, como já atendeu vários bancos, né? A Funify já atendeu vários bancos, desde gamificação para engajar o cliente a usar cartão de crédito, a usar o Internet Banking, a instalar o aplicativo do banco no celular, até as gamificações para engajar os funcionários do banco, para aumentar a produtividade, né? Enfim, para criar uma cultura interna de reconhecimento, para todo tipo de coisa. Então, quando um outro banco grande vê que, enfim, um concorrente dele está usando aquelas iniciativas, ele também... acaba tendo problemas semelhantes, né? E complexidades semelhantes também. Legal que você traz o banco e traz que, cara, eu não quero que seja dinheiro o fim ali da gamificação, né? E outra coisa, é para o cliente e para a equipe interna. Exato. Então, são essa de gamificar o cliente também é outra parada bem legal que eu acho que a gente vai gravar no segundo episódio aí, tem que ter. Eu tô falando de banco, mas... Essa é uma coisa interessante da gente deixar aqui também no podcast, porque muitas vezes as pessoas ficam limitadas com o que a gente falou. Então, você estava falando, poxa, eu vejo o pessoal usando muito gamificação na área de vendas. Mas tem, por exemplo, na área de escolas, tem muita gente que acha que a gamificação é só para ensino, é só para área de educação. Então, cada um na sua bolha. Dependendo da bolha que você você acha que gamificação é só para aquilo. Mas, além de bancos, para engajamento em todos os sentidos, a gente já, por exemplo, fez uma gamificação de um processo eleitoral de um país inteiro. Isso é uma coisa. Doido, cara. A gente já fez... Ele é muito sinistro. A gente já fez gamificação de cassinos.
A gente já fez gamificação de parques de diversão concorrentes, por exemplo, da Disney. A Disney ainda pode contratar a Funify, hein? Olha aí, Disney. Fica a dica, Disney. Lá na Ásia. A gente já gamificou, como eu falei, academias de musculação, universidades, lojas, né? Já gamificou Física, contabilidade? varejo, shopping. Empresa de contabilidade? Empresa de contabilidade na Austrália já. Eu acho que a BWA podia ser a primeira do Brasil, eu só acho. Eu já falei pro nosso CEO. Eu só acho. André Adolfo, escute esse podcast. Vamos amoler seu coração do nosso CEO. Cara, mas que legal, né? E assim, mostra mais uma vez que a BWA está preocupada não só com imposto, né? A gente está preocupado com imposto, está preocupado em gamificação, está preocupado com resolver briga do sócio, né, Saulo? Com certeza. É raro, mas acontece bastante. É raro, mas acontece sempre, né? A gente sai com a cabeça fervendo daqui, né? Confesso que o livro de 400 páginas, você podia ter feito ele em 4 volumes, tá vendo? Tu vende o primeiro volume, segundo volume, terceiro volume. Mas se for para dar resultado e aumentar a tua lucratividade em 10%, vale, não vale? Vale pra caramba. Olha, pode aumentar muito mais, viu? Ele é muito bem treinado, eu vou aprender a responder com ele. Rapaz, teve aquela história, um curso é caro ou é barato? Depende. Depende, um livro é caro ou é barato, ou é longo ou é curto? Depende, bicho, se na 10ª página aumentar a tua lucratividade em 10%, falando em termos de resultado, eu não vou falar qual que é o case aqui, vou deixar para quem tiver interesse em descobrir e comprar o livro. Boa. Mas tá no livro. Mas tá no livro. Tem um boa. case aqui mostrando um cliente que colocou uma missão, assim, super ousada, uma empresa grande, de porte, queria aumentar o lucro dela, lucro líquido dela, em 400 milhões. E aí ela contratou a Funify para fazer uma gamificação para conseguir esse resultado, aumentar em 400 milhões o lucro líquido deles. Super ousado. E considerado assim, cara, isso aqui, se a gente fizer um trabalho animal em 1 ano, engajando todos os funcionários, a gente talvez chegue lá. Em 3 meses a gente conseguiu o resultado e no final de 1 ano a gente conseguiu chegar em 4 bilhões a mais. Então, de lucro. Aí, de lucro. Em cima do recorde histórico de lucro deles, eles queriam superar em 400 milhões o recorde histórico, superar em 4 bilhões. E aí o livro é pequeno ou é grande? É caro ou é barato? E até aproveitando também aproveitando esse momento, toda essa questão da gente estar trabalhando junto ali em grupo, né, Saulo? Em comunidade. Em comunidade, uma coisa que realmente eles despertaram, essa frase que o Saulo comentou, né? Se você não está ocupando espaço, você está abrindo espaço para alguém que às vezes não seja tão profissional ou esteja ali prestando talvez até um desserviço, né? A cadeira da liderança nunca fica vazia. Nunca fica vazia. Então eu acabei, isso acabou batendo forte em mim também. E aí eu falei, poxa, eu vou agora passar essa informação para frente, que eu confesso, a gente mantinha isso aqui meio que em segredo, em sigilo, só em reuniões ali, em reuniões presenciais, pontuais com os clientes, a gente abria um case ou outro, falava um pouquinho, e a gente não fazia isso de forma ampla, né? Até por conta disso que gastou um pouquinho mais de tempo para fazer o livro, que eu precisei pegar a autorização de todos os clientes para poder liberar essas informações. E aí agora a gente está montando um programa de treinamento, de capacitação e formação de gamificadores para o mercado. Uma formação realmente profissional e exatamente para ajudar a gente a atender a demanda que existe. Hoje, nós não fazemos propaganda. Como eu disse, nós atendemos clientes que vêm, enfim, recomendado por outro cliente, porque viu uma empresa fazendo e acaba entrando em contato com a gente. E a gente não... Atualmente a gente não atende, enfim... Não consegue atender. Porque não tem braço. A gente não atende as empresas que querem ser atendidas, a gente não atende. Assim, realmente virou uma boutique de luxo de gamificação. A gente está mudando isso, então a gente está realmente formando esses novos gamificadores para atuarem trabalhando com a Funify, trabalhando com essa plataforma de gamificação, que é realmente a mais avançada que tem hoje no mercado, a mais validada, que, enfim, já foi testada em todo tipo de situação. E estamos preparando também todo um programa de certificação para poder formar essas pessoas, para poder levar a gamificação para todas as empresas que querem
rodar a gamificação e hoje estão tendo que esperar nessa. Vamos agilizar essa Show fila de aí. bola. Estamos chegando ao fim, né, de mais um episódio nosso. E agradecer mesmo. Cara, esse papo é tão bom aqui que se a gente puder, a gente segue aqui 2 horas, 3 horas e vai, né? E quando o papo é bom, passa assim, ó, a gente passou 1 hora ali e a gente nem viu, tá? Cara, foi muito rápido. E assim, é isso, né? Sobre a questão de transbordar, né? De você passar o teu ensinamento pra frente, né? Acho que hoje você não precisaria estar preocupado, né? Em passar o que você aprendeu, né? Sim. Eu acho que você falou o cara chegou na faixa preta, ele vai fazer o quê? Vai ensinar os outros. Não, acho que você chegou na faixa preta aí do teu game, né? Da gamificação. Ele não chegou na faixa preta, não. Ele é coral. Ele é o Grace. Ele Tá é o faixa vermelha, então. Ele é o Grace. É isso. Então, a gente agradece, né? Eu gosto muito de ler, tá? Eu falei brincando das 400 páginas. Nunca li um livro de 400 páginas, tá? Eu vou ali no menorzinho ali. Peguei. Mas você entendeu a questão da gamificação, né? Olha aí. Era melhor ler 4 do que ler 1. Se você abrir o livro, você vai ver vários elementos de jogos aí. Por exemplo, tem uma barra de progresso aí no livro. Progresso de leitura do livro? Não, uma barra de progresso você vai ver aí junto da... Aí, ó. Lá embaixo, Ali embaixo, ó. Entendi aqui, né? Na medida que você vai avançando, você vai vendo a barra de progresso se movendo. A gente colocou isso aí. No final da barra de progresso, dá uma olhada em qualquer página que tem a barra de progresso, você vai ver que no final tem um ícone. Um presentinho. Tem um presente no final do livro, mas aí você não... Eu não vou abrir agora, não, eu não vou. Só quem tem o livro consegue destrancar o presente que... E vai descobrir aí qual foi a empresa que aumentou ansioso pra caramba, eu já vou abrir na última pra cadê o presente? Mas aí você realmente vai ter que ter o livro em mãos e ter lido ele minimamente para você conseguir decifrar o enigma e desbloquear o presente. Tô terminando de ler um pequenininho agora, aí eu vou começar nesse aqui. Ricardo, mais uma vez, obrigado. Né? Foi muito bom ouvir aqui. A gente prazer. Saiu com pensamentos bem diferentes já, né, sobre o que é gamificação. A primeira conversa que eu tinha tido contigo, eu já cheguei animadão no escritório. Cara. Aí tu falou, cara, vou fazer essa imersão para construir gamificadores. Eu falei, cara, tô com vontade de fazer isso, mas a gente tem... Cara, e para quem é isso? Tipo, eu sou um sócio de uma empresa, gosto pra caramba de gente. É pra mim também ou não? Cara, deixa a pessoa do teu RH fazer isso aqui, que ela que vai tocar isso. Então, nesse programa de capacitação, eu tô formando pessoas para fazer o planejamento das gamificações e pessoas para implementar uma gamificação. Esse é o perfil completo do gamificador. Se você quiser apenas conhecer os cases, ter uma visão mais ampla da gamificação de forma genérica, tá no livro. Pega o livro. Agora, se você quiser realmente criar uma gamificação, ter ela rodando dentro de uma empresa, aí é o treinamento. Então você pode... O livro. O treinamento. O livro mais o treinamento. Mas o livro, ele realmente complementa bem. Agora, se você é um empreendedor, um empresário, enfim, você pode pegar o livro, ali vai ter um material para você, vou te falar assim, de ouro aqui. Se a gente pegar, tem um colega aqui, ó, do Banco do Brasil, o Everton, ele é o líder da equipe de gamificação lá do Banco do Brasil. Ele falou, ó, nesse livro, o Ricardo revela os segredos que todo executivo de grandes corporações precisa saber para automatizar programas de engajamento em larga escala. Segredos valiosos que normalmente são guardados a 7 chaves. E eram mesmo. Então a gente não abria isso para todo mundo. Então, se você quer ter acesso a essas informações, exemplos, como é que funciona para ter essa visão, resultados esperados, vai no livro. Se você quer pegar alguém da sua equipe para aprender como é que planeja uma gamificação para você rodar aqui dentro em qualquer área. Poxa, eu quero ter alguém aqui dentro, eu quero ter um gamificador dentro da minha empresa. Bota no treinamento. Até, uma coisa interessante para colocar, falando em nível de maturidade das empresas. A maioria das empresas começa entrando no mundo da gamificação fazendo uma campanha. Pô, vou fazer uma campanha de um mês aqui para incentivar a equipe de vendas a vender tal produto e pronto, fechou. Na medida que a empresa vai amadurecendo no aspecto de gamificação, eles começam a entender a gamificação como um processo corporativo, estratégico para a empresa. Cara, não faz sentido eu desligar isso aqui. Quando eu estou com esse programa ligado,
o meu engajamento está lá em cima, a produtividade da minha empresa está lá no alto. Quando eu desligo, a produtividade cai. Para que eu vou desligar? Não faz sentido. É a mesma coisa de você fazer a gestão financeira, né? Você tem esse processo funcionando na sua empresa direto, você não desliga isso. Processo jurídico, Sim, você tem que ter ali o pessoal cuidando, né? Processo de engajamento é a mesma coisa. Do mesmo jeito que dinheiro é um ativo para a empresa, você precisa, se você estiver pagando o salário da sua equipe em dia, estiver ali trabalhando com um programa de bonificação e tal, você tem um bom rendimento, uma boa produtividade da equipe, né? Então, dinheiro é um ativo que você usa para rodar a empresa. Engajamento também é um ativo, você já está com a galera lá dentro. Se você tiver com a sua galera desengajada, né, sem engajamento, sua produtividade está lá embaixo. Se você está com o engajamento em alta, sua produtividade é maior. Então, engajamento é um ativo também. Só que muitas vezes as pessoas não tratam o engajamento como um ativo. Tratam o dinheiro como um ativo, mas não tratam o engajamento como um ativo. E ele é. E aí você muitas vezes deixa isso na mão das outras pessoas. Show de bola. Outra aula em 5 minutos. Pronto. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Saulo. Ricardo, quer deixar algum recado? Mostra pra ele como é que faz o pitch Ele aí. quer deixar o recado, dizer que o livro dele tá no Amazon. Lembra a Fantástica Fábrica do Engajamento, que o arroba Ricardo dele é... Mostra pra onde? Ali? Faz aí. Não, agora tu faz o teu pitch. Olha aí, pessoal. Você está querendo saber como é que você aumenta o engajamento da sua equipe, como é que você engaja os seus clientes para contratarem mais de você? Tá aqui, ó. Aqui tem o segredo de como é que você utiliza a gamificação para automatizar esse processo de engajamento. Cheio de exemplos reais que você pode estar aplicando na sua empresa. Aí tem ouro, hein? Aí tem ouro. Instagram, @ricardo.lopes.costa. Depois a gente vai alterar esse Instagram aí, tá muito longo. Né? Tá muito longo. Fala aí, Saulo, deixa a tua mensagem. Pô, agradecer a BWA pela parceria com o High Circle. Se você quiser conhecer, entender mais do High Circle, quem que somos nós, segue a gente. Então, o meu é @saulomiquiles, Ricardo Hestel, com esse Hestel são 2 S's, o Leandro Herbert, o André Freud e o Ricardo Lopes. Você vai ver lá no meio do nosso conteúdo as imersões, o que acontece no High Circle Hub, e a gente agradece a BWA pela parceria de primeira hora com a gente. Eu que agradeço por ter vocês aqui, né? E deixar claro, né? A nossa missão é essa, né? Melhorar a vida das pessoas por meio do empreendedorismo, trazendo isso, né? Então, muito obrigado, gente. Até a próxima. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém. Amém.